você mais uma vez para esse tempo de reflexão e meditação na palavra, que seja um tempo no qual o Senhor também esteja falando ao teu coração e para a tua vida. Nas duas últimas reflexões nós ouvimos sobre o uso das palavras. Na primeira reflexão nós ouvimos sobre o conteúdo daquilo que nós falamos ou ouvimos, e na segunda reflexão nós ouvimos sobre a forma como nós comunicamos. Eu vou deixar o link dessas duas reflexões na descrição desse vídeo. Caso você não tenha acompanhado, você pode acessar e acompanhar. Hoje eu quero avançar um pouco nesta série, abordando especificamente a nossa relação com a Palavra de Deus. Ouçam o que Tiago escreveu sobre isso. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante ao homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática desta lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-o, será feliz naquilo que fizer. O que Tiago escreveu tem sido confirmado por especialistas contemporâneos. Vejam, por exemplo, a pirâmide de William Glasser, um psiquiatra norte-americano que morreu em 2013, mas nos deixou esta observação. E ele diz o seguinte, que nós aprendemos 10% quando lemos, ou seja, de tudo aquilo que nós estamos lendo, nós conseguimos absorver, compreender, entender 10%. Nós aprendemos 20% quando ouvimos alguém falar sobre um determinado tema, um determinado assunto. Nós aprendemos 30% quando observamos algo acerca de um determinado assunto, de um tema. Nós aprendemos 50% quando vemos e ouvimos, quando vemos pessoas praticarem determinada situação, abordarem determinada situação. E nós aprendemos 70% quando nós discutimos com outros, ou seja, quando nós participamos do diálogo, quando nós participamos com perguntas, com observações, ou seja, quando nós interagimos com alguém que está nos explicando um determinado assunto. Nós aprendemos 80% quando fazemos determinada coisa, quando colocamos em prática aquilo que estamos aprendendo. E nós aprendemos 95% quando nós ensinamos aos outros. Ou seja, simplesmente ouvir a palavra, por melhor que seja o pregador, por melhor que seja o professor, por melhor que seja o palestrante, isto irá trazer pouco aprendizado para a nossa vida, para o nosso cotidiano. Obviamente que, se tratando da palavra de Deus, há um elemento a mais, um ingrediente a mais, que é a ação do Espírito Santo, que age em nós, fazendo com que esta palavra ela permaneça, fazendo com que esta palavra gere transformação. Mas também a palavra de Deus, ela depende do nosso envolvimento e do nosso comprometimento com ela, sendo praticantes dessa palavra e não apenas ouvintes, observadores. A palavra de Deus, ela não foi nos dada para a nossa abstração, para as nossas viagens filosóficas. A palavra de Deus é a orientação para a vida, para o cotidiano, para a prática, para os relacionamentos, como lidar em família, como lidar com colegas de trabalho, como lidar com o trabalho, patrão, empregado, com a vida, enfim, com todas as questões que nos cercam. Portanto, ela é uma palavra
é prática, ela é uma palavra que precisa ser praticada. E é na prática dessa palavra que nós vamos tendo intimidade com ela. E quanto mais nós praticamos, mais esta palavra vai sendo introduzida não só em nossa memória, em nossa mente, mas também em nosso coração. As coisas vão se tornando mais automáticas, não depende tanto de termos uma grande memória, mas sim de termos vínculo com esta palavra, de termos prática com esta palavra. E quanto mais isso acontece, mais ela vai sendo absorvida, incorporada ao nosso ser, ao nosso jeito de ser. Como exemplo prático disso, podemos usar uma receita culinária. A primeira vez que nós fazemos uma receita, mesmo seguindo o passo a passo da receita, dificilmente ela sairá com boa qualidade. Porém, quanto mais nós vamos fazendo aquela receita, mais vamos tendo familiaridade com ela e melhor será o resultado, a ponto de nós nem precisarmos mais ficar ali atentos ao passo a passo do que está escrito, porque aquilo já está marcado em nossa memória, em nossa prática. E assim é com qualquer coisa, com qualquer profissão. Não se formam bons profissionais com teoria, por melhores que elas sejam. Imagine um médico que estudou 10 anos na melhor faculdade, com os melhores professores, com os melhores livros, mas nunca se deparou com um paciente, nunca acompanhou um paciente, nunca esteve junto com os seus mestres na hora de tratar de um paciente. Certamente ele não será o melhor dos médicos. Para ser um bom médico, ele precisa, em todo o processo de formação, ir se envolvendo com aquilo, praticando aquilo, para que seja capacitado e apto a poder tratar de outras pessoas. Assim também é com a palavra de Deus. Podemos ter a melhor tradução da Bíblia, podemos ter a melhor biblioteca de livros, podemos ter o melhor pastor, o melhor templo, a melhor estrutura, o melhor de tudo que podemos conseguir, mas aquele que não pratica a palavra não será o melhor cristão. Aliás, nem cristão será, pois ser cristão tem a ver com praticar aquilo que ouve, aquilo que aprende acerca da palavra de Deus. Cristão é um seguidor de Jesus, o qual é formado na medida em que aprende a caminhar com Jesus, a praticar a palavra, quando ele faz aquilo que Jesus fez. Este período de templos fechados, ele pode ter sido a melhor oportunidade que a igreja contemporânea teve para isso, para que as pessoas aprendessem a praticar a palavra, seja pelo fato de forçar a igreja a ir para os lares, proporcionando celebrações domésticas e incentivando o sacerdócio geral, ou pelo fato de nos fazer refletir sobre a vida e a nossa responsabilidade para com a criação, a aprender também a cuidar do outro, a cuidar e a nos responsabilizar pelas coisas. Aprendemos melhor a palavra de Deus quando nossa boca, nosso coração, nossas mãos, nossos pés e nosso bolso estiver envolvido. Enquanto apenas os nossos ouvidos estiverem envolvidos com a palavra de Deus, o resultado será muito pequeno. Mas quando todo o nosso ser está envolvido, o aprendizado torna-se muito maior. E é esta a relação que nós devemos ter com a palavra de Deus. Não é uma relação só com palavras, com ideias, é uma relação com uma palavra encarnada, uma palavra que
que não é só para a nossa mente, mas é para o todo do nosso ser, da nossa vida. Quero lembrar ainda as palavras de Jesus quando ele diz: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. O Evangelho não está no mundo das ideias, nas muitas palavras. O Evangelho está no amor, na alegria, na paz, na paciência, na mansidão, na bondade, na fidelidade e no domínio próprio. O Evangelho está nas lágrimas dos que choram com aqueles que choram. O Evangelho está na dor dos que sofrem com aqueles que sofrem. O Evangelho está nas mãos daqueles que servem e ajudam o próximo. O Evangelho está nos pés daqueles que vão ao encontro do outro. O Evangelho está na boca daqueles que falam palavras mansas e palavras de esperança. O Evangelho está na vida e nas bênçãos compartilhadas. Seja você o Evangelho para este mundo. Na próxima reflexão, irei finalizar esta série compartilhando um pouco mais sobre como praticar a palavra. Mas o que quero deixar hoje nessa reflexão é que você desenvolva um relacionamento íntimo com essa palavra, um relacionamento que vai além dos ouvidos, da mente e do mundo das ideias, um relacionamento que envolve toda a tua vida e que seja assim para a honra e glória do nosso Deus, o qual nós adoramos e confessamos como nosso Senhor e nosso Salvador. Que Deus te abençoe.